Matador de Goblins. Volume 8. Capítulo 7. O Pulso do Nascimento. Autor: Kumo Kagil. Parece uma poça de sangue. Foi a primeira impressão de sacerdotisa. O topo da montanha apontava para o céu, a luz do amanhecer correndo como sangue ao longo do cume. E lá embaixo, escuro como um pedaço de sangue coagulado, assomava a fortaleza, espalhando-se pelas sombras. Era uma cidade-fortaleza onde os aventureiros se reuniam, construída por algum ex-rei como campo de treinamento para sua guarda real. Mas tudo isso já estava no passado. Com o Lorde dos Demônios subjugado, os aventureiros deixaram aquele calabouço para trás. Envolta pela luz da manhã, a cidade parecia nada mais do que uma cidade fantasma, um esqueleto, deserta e estéril. Isso é, o que deveria ser, de qualquer maneira. Sacerdotisa estremeceu com a leve sensação de pavor que emanava do lugar. Olhou para a alta elfa arqueira, geralmente tão robusta e reconfortante, mas até o rosto dela estava contraído, suas orelhas compridas para trás. O calabouço mais profundo, o abismo sem fim, o calabouço dos mortos. Outrora o lar do Lorde dos Demônios, uma grande cova que cuspia morte e pestilência. Os próprios restos mortais até agora mostravam suas presas, ansiosos para consumir aventureiros. Nenhuma fortaleza, por mais forte que fosse, poderia se defender deles. Vejo pegadas, disse Matador de Goblins calmamente, trazendo sacerdotisa de volta a si. Ele estava agachado, parecendo como sempre enquanto investigava o solo. Lobos e goblins. Sem dúvidas. Mas não vai ser tão fácil de rastrear, disse a não xamã, apertando os olhos sob as sobrancelhas e protegendo os olhos com a mão enquanto olhava para a fortaleza. De repente, sentindo um arroto se aproximando, agarrou a garrafa de vinho no quadril e tomou um gole. Para encurtar a história, os aventureiros escolheram uma marcha forte. Continuaram correndo durante a noite, nem mesmo dando tempo para descansar. Montarias e cavaleiros estavam todos exaustos. Agora estavam fora de seus cavalos pela primeira vez em horas, os animais amarrados a uma árvore no campo próximo. Sacerdotisa os observou pastar, as expressões em seus rostos transmitindo um certo aborrecimento com seus mestres. Estou começando a entender por que a maioria dos aventureiros não tem cavalos. Precisavam de comida, água e um lugar para ficar enquanto seus donos exploravam uma masmorra. Ela sabia que muitos dos que se autodenominavam cavaleiros errantes também iam andando. E quanto aos paladinos? Os pensamentos vagaram por sua cabeça cansada. Isso não funcionaria. Sacerdotisa gentilmente deu um tapinha nas bochechas e disse: Isso mesmo. Mesmo que tenhamos que passar apenas 4 níveis do calabouço, temos que enfrentar essa fortaleza também. Não vai ser tão ruim, disse Matador de Goblins, limpando a terra de suas mãos enquanto se levantava. São goblins. Eles têm plena fé de que são as criaturas mais inteligentes que existem. E então? Perguntou o lagarto sacerdote. Ele estava se banhando na luz brilhante do sol, aquecendo todo o seu corpo. Os primeiros sinais de inverno que surgiram à noite foram mais do que suficientes para deixar o homem lagarto rígido. Aquele que está no lugar mais alto, ou no mais fundo, pensará que é o mais importante. Matador de Goblins enfiou a mão em sua bolsa e tirou um pedaço de couro, junto com 2 cristais em forma de disco. Enrolou o couro em um cilindro, colocou um dos cristais em cada extremidade e os amarrou no lugar com uma corda. O que é isso? A alta elfa arqueira estava, naturalmente, muito interessada. Um telescópio. Ele colocou o dispositivo em seu visor e olhou para a cidade. Uma mão se estendeu para ele como se dissesse: Me dá, me dá. Matador de Goblins silenciosamente o entregou e a alta elfa arqueira o colocou em seu olho. Entendo, suspirou. Não era de admirar que suas orelhas caíssem. Nossa Cid. A placa colocada acima da entrada da cidade estava rabiscada com letras em sangue. Uma criança poderia ter escrito de forma mais legível. Supunha-se que 1 ou 2 dos chefes dos soldados, os ex-guardas desta cidade, ajudaram a produzir a declaração. Os goblins não eram fortes, mas se alguém fosse atacado por várias dezenas deles nos confins de uma fortaleza, não seria diferente de ser emboscado em uma caverna.
Quer dizer nossa cidade, eu acho, observou a alta elfa arqueira. Então, o que planeja fazer? Ela fez uma careta e jogou o telescópio de volta para Matador de Goblins, que grunhiu. Desfez a corda e desenrolou o couro, os colocando, e também os cristais, de volta em sua bolsa. Estou pensando sobre isso. Incêndio? Água, talvez? Fumaça? Ou outra bomba? Não, disse Matador de Goblins, balançando a cabeça. Não estou pensando nessas coisas. Que seja. Alta elfa arqueira colocou as mãos nos quadris e bufou enquanto o anão xamã parecia desapontado. Ideias? Uma boa pergunta. Embora tivesse acabado de tomar seu banho de sol, Lagarto Sacerdote estremeceu. Esticou o pescoço comprido para ter uma boa visão da fortaleza, então balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Por mim, me comprometeria a um cerco apenas se tivéssemos reforços, se não, não. Disse sacerdotisa, franzindo a testa em confusão. Isso não funcionaria, qualquer hora. Lagarto Sacerdote revirou os olhos em sua cabeça. Uma coisa é quando sabe que os reforços estão chegando e precisa esperar, outra é quando não tem outras opções. Com o rabo escorregando no chão, Lagarto Sacerdote murmurou para si mesmo. Então, também pode valer a pena tentar cortar as linhas de suprimentos do inimigo em um ataque surpresa, e concluiu. Em qualquer caso, não espero que goblins entendam. Concordo, opinou Alta Elfa Arqueira. Não que o inimigo devesse ser subestimado, mas ainda assim. São goblins, afinal. Porém, acrescentou o Lagarto Sacerdote. Sacerdotisa olhou para ele. A expressão deste homem lagarto gigante era difícil de discernir, embora não tão difícil quanto a de Matador de Goblins. Algum problema? Falando em reforços, não podemos presumir que alguns não possam surgir das profundezas. O mesmo frio de antes atingiu sacerdotisa novamente. Ela agarrou seu cajado com força. Isso era algum tipo de erro? O pensamento ocorreu a ela por um instante, embora fosse classificação aço. Acho que realmente vale apelar para fogo desta vez, hein? Disse Alta Elfa Arqueira, reconhecendo que não parecia haver outra escolha. Matador de Goblins, no entanto, respondeu. Não. O lugar diante deles estava deserto, nenhum habitante havia sobrado, apodrecendo, mas, ainda assim, isso é uma cidade. Era diferente de ruínas, masmorras ou cavernas. A expressão de Alta Elfa Arqueira quando o Matador de Goblins apresentou sua conclusão era difícil de descrever. Dê uma olhada, pode ser um trabalho feito às pressas, mas ainda é pedra sólida, disse Anão Xamã com uma pitada de exasperação. Seu grupo não sabe nada sobre alvenaria, orelhas compridas. Fazendo uma janelinha com os polegares e os indicadores e olhando fixamente para a fortaleza distante, prosseguiu. É verdade, em tese poderíamos tirar qualquer goblin de lá, mas não com as poucas gotas de óleo que temos conosco. Que tal magia? Perguntou Alta Elfa Arqueira a despeito de si mesma. Mas não me entenda mal, adicionou com um movimento de suas orelhas. Sei que vocês, anões, geralmente não aprendem feitiços ofensivos. Mesmo se conhecesse algum, não gostaria de ficar totalmente sem eles quando entrássemos no calabouço. Então podemos entrar sorrateiramente. Não havia nada a fazer a não ser um ataque de frente. Com as palavras de Matador de Goblins, todos os outros assentiram. Então entramos no calabouço, resgatamos a princesa e espancamos os goblins, disse Alta Elfa Arqueira, desenhando um círculo no ar com o dedo. Bem fácil. Estou dentro. Lagarto Sacerdote fez seu estranho gesto com as palmas das mãos juntas e então sibilou. É como comprar uma lanterna na loja e matar a grande serpente. Do que você está falando? Disse Alta Elfa Arqueira. É um provérbio. Significa, a grosso modo, que qualquer aventura é simples se for concluída rapidamente. Não ficou claro se Alta Elfa Arqueira entendeu bem ou não. Ela já estava remendando seu arco com seda de aranha, puxando algumas vezes para testá-lo. Os elfos preferiam evitar soltar a corda sem flechas, o que era ruim para o arco. Anão Xamã checou seus catalisadores, suas armas, a sua maneira e disse. Isso parece que vai ser um monte de problemas,
Mas isso é algo novo? Não concordo, disse Matador de Goblins enquanto olhava suas luvas, armadura e espada. Nós sabemos o que devemos fazer. É simples. Acho que você não seria você se não pensasse assim, corta a barba. Anão Xamã deu um tapa nas costas de Matador de Goblins, que inclinou a cabeça, perplexo. Sacerdotisa sorriu um pouco com a visão. Ela não tinha muitos equipamentos para verificar, apenas se agarrou a seu cajado e orou à Mãe Terra. Que sua aventura terminasse com segurança. Que a princesa sequestrada estivesse ilesa. Que todos pudessem emergir ilesos, sãos e salvos. Se pudesse ter um milagre do Deus do comércio e do Deus da boa fortuna. Então, talvez pudesse obter uma bênção que transformaria a má sorte em boa fortuna, apenas uma vez, mas não desejava ansiar pelo que não poderia alcançar. Mais que isso, seria deslealdade à Mãe Terra, sua deusa. Sacerdotisa balançou a cabeça. Não conseguia se concentrar em suas preces. Devia ser por passar a noite sem dormir. Então há a questão de se algum dos goblins conseguir fugir. Sacerdotisa colocou um dedo nos lábios e fez um som de milímetro pensativo. Pensou que podia sentir seu cérebro embotado ganhando vida à luz da manhã. Estava pensando na possibilidade de que algum goblin detectasse os aventureiros que haviam entrado no calabouço. Ou se os goblins tivessem comunicações de rotina com a superfície, poderiam enviar notícias do que estava acontecendo no subsolo. Nunca conheci um goblin tão diligente, disse a alta elfa arqueira. Ela está certa. Quando sacerdotisa viu o matador de goblins vasculhando sua bolsa, se moveu mais rápido do que ele. Puxando algo que havia deixado por cima de sua própria bolsa apenas para este momento. Aqui. Um gancho. O kit de ferramentas do aventureiro novamente, nunca saía de casa sem ele. Lagarto sacerdote girou a corda algumas vezes, prendeu-a na muralha da fortaleza, então agarrou a corda pendurada e começou a escalar, apoiando-se nas garras. Enquanto subia quase sem fazer barulho, Anão Xamã soltou um suspiro de trás. Caramba, escamoso. Você praticamente me faz desejar ter garras aqui. Não seria bom para vocês permanecerem como seus ancestrais, os macacos. Quando chegaram ao topo da fortificação, se deitaram de bruços, olhando para a esquerda e para a direita. Tudo limpo. Lagarto sacerdote balançou a cauda, que pendia do lado externo da muralha, como um sinal, e Matador de Goblins assentiu. Escalamos. Ótimo, eu primeiro. Assim que falou, alta elfa arqueira praticamente pulou na corda e deslizou para cima, tão silenciosa quanto o lagarto sacerdote, mas sem colocar o pé na muralha. Torceu para a esquerda e para a direita, seu pequeno traseiro balançando, logo estava no topo da fortaleza. Elfos eram assim, eles aprendiam muito, passando suas vidas nas árvores. Escamoso pode estar certo. Tenho a sensação de que você está zombando de mim, disse a alta elfa arqueira, franzindo os lábios e puxando o grande arco de suas costas. Segurou-o frouxamente enquanto olhava para trás por cima da muralha, para baixo em direção a Matador de Goblins e sacerdotisa, então acenou. Matador de Goblins desembainhou a espada, ergueu o escudo e baixou os quadris, depois deu as costas para a muralha. Vamos. Certo. Sacerdotisa, parecendo nervosa, agarrou a corda. Seria impensável deixá-la por último, na retaguarda. Em vez disso, com alta elfa arqueira cuidando dela de cima e Matador de Goblins de baixo, ela escalou. Fazia sentido para Matador de Goblins, que tantas vezes se envolvia em combate corpo a corpo, tomar o terreno neste caso, mas mesmo se ela soubesse que ele não era esse tipo de pessoa, bem, não conseguia tirar isso da cabeça. Você não vai olhar, vai. Não posso prestar muita atenção em você até que estejamos lá em cima. A resposta foi brusca. Pensei que não, disse sacerdotisa enigmaticamente e segurou firme a corda. Então exclamou, up! Com o cajado nas costas, apoiou os pés na muralha e começou a escalar o mais diligentemente que podia. Uma vez que começou, descobriu que não tinha motivos para se preocupar com o que estava acontecendo abaixo dela. O sol batia nela, fazendo-a suar, suas mãos tremiam, seu rosto estava vermelho e sua respiração difícil. Vamos, quase lá. Acertou.
Forçando seu corpo trêmulo a ficar no lugar, de alguma forma conseguiu estender a mão e agarrar a mão estendida de alta elfa arqueira. A delicada mão da elfa não tinha muita força, mas era bom ter alguém segurando-a. Sacerdotisa se ergueu no último pequeno trecho, em seguida, desabou no topo da muralha. Aí está. Boa menina, quer uma bebida? Oh, obrigada. Ela tomou um gole do cantil oferecido para fazer sua respiração voltar ao normal. Um gole, depois 2. Sacerdotisa soltou um suspiro profundo e devolveu a água. E onde está Matador de Goblins? Ah, nosso querido Matador de Goblins. Você não precisa se preocupar com ele, eu acho. Lagarto sacerdote estava vigiando com sua visão reptiliana única, sua língua saiu e tocou seu nariz. Sacerdotisa olhou para baixo da muralha da fortaleza e, de fato, lá estava ele, uma figura solitária subindo silenciosamente em direção a eles. Se moveu sem a graça treinada de alta elfa arqueira, encontrando seu pé firmemente na muralha. No entanto, se juntou a eles em pouco tempo. Ele libertou o gancho, enrolou-o e o devolveu à sacerdotisa. Oh, obrigada. Quando estava guardando o gancho, ela se lembrou da pergunta que queria fazer. Matador de Goblins, senhor. Onde você aprendeu a escalar? Não parecia uma habilidade especialmente útil na caça aos goblins. Meu mestre me treinou em uma montanha de neve, disse ele em resposta. Às vezes também precisei escalar sem corda. Sua voz estava calma. Uma torre. Só para ficar bem claro, disse alta elfa arqueira, olhando para ele, você quer dizer pelo interior, certo? Pelo lado de fora. Alta elfa arqueira ergueu os olhos para o céu, desamparada. O sol não respondeu. Quanto músculo você precisa ter para fazer isso? Pelo menos eu e o outro somos diferentes. Embora não possa falar por ele. Ele conduziu uma inspeção muito rápida em seu equipamento. O que acha? Isso depende se vamos descer do outro lado ou não, disse Lagarto sacerdote. Milímetro, grunhiu o matador de goblins. Não acho que seja necessário descer até o fim. As sentinelas goblins são capazes de ser diligentes em seu trabalho? O que acha? Então, presumindo que não encontremos ninguém na muralha. Então é isso. Lagarto sacerdote acenou com a cabeça, pegando o mapa, o que tinham recebido de donzela da espada. Traçou as pinceladas fluidas com uma garra afiada. Sugiro que viajemos ao redor da cidade no topo da muralha, descendo além da cidade e entrando no calabouço de lá. Acho que não temos tempo para fazer nosso caminho pela cidade. Anão Xamã tomou um gole de vinho, talvez para se concentrar ou evitar o cansaço, e enxugou as gotas de sua barba. Nós chegamos até aqui com nada além do vento de cauda. É uma economia muito boa, eu diria. Desta vez, não poderemos voltar até que o trabalho esteja concluído. Mesmo que descansemos dentro do labirinto. Certamente não haveria garantias de que recuperariam o suficiente de sua energia mental para restaurar seus milagres e feitiços. Limites rígidos, então. Faz sentido, disse alta elfa arqueira. Ainda assim, tentem não usar magia. Ao máximo possível, acrescentou o matador de goblins. Pouparei meus milagres, respondeu sacerdotisa, segurando seu cajado contra o peito e balançando a cabeça seriamente. Ele estava dizendo que confiaria que ela saberia quando usar seus milagres. Só o pensamento de que essa escolha estava sendo confiada a ela fez seu coração disparar. De qualquer maneira, não acho que deva haver qualquer necessidade de milagres até chegarmos ao calabouço. Gorob. O Goblin, sonolento no meio da noite, não sabia o que havia acontecido. Sentiu algo frio deslizar em seu pescoço, então, um instante depois, parecia que estava queimando e, finalmente, ofegou como se estivesse se afogando. O Goblin, cortado e chiando, morreu antes de perceber que sua garganta havia sido rasgada. Matador de Goblins se aproximou do cadáver do Goblin, que literalmente perdeu o fôlego e o chutou para o outro lado da muralha. 5. Não são tantos quanto eu esperava, honestamente, disse alta elfa arqueira, que pôs fim em todas as 3 sentinelas que encontraram. Eles precisavam conservar flechas e também feitiços.
Ela começou a liberar o ferrolho da carne do Goblin. Então, aprendendo com o mestre, deu um chute no corpo para o lado externo da muralha. Acho que estou me acostumando com isso. Ou está passando muito tempo com Orkoub. Na época em que se conheceram, ela teria soltado um gemido de desgosto diante de um comportamento como esse. Bem, a recusa em resmungar e reclamar era uma das virtudes dos elfos, ou assim ela afirmava. Alta Elfa Arqueira esfregou as mãos, limpou o sangue residual da ponta da flecha e a colocou de volta em sua aljava. Então, realmente devem estar lá dentro, disse ela. É o que parece, concordou sacerdotisa. Uma massa de goblins lá embaixo. Não deveriam ser os dragões aqueles encontrados em calabouços? Sacerdotisa, sentindo suas emoções ameaçarem ficar fora de controle, balançou a cabeça. Já está na hora? Lagarto sacerdote acenou com a cabeça, olhando para o mapa. Talvez devêssemos descer. Suas mãos estavam limpas, ele não tinha participado da última emboscada, mas... Nunca soube que anões conseguiam correr tão rápido. Acho que só precisam da motivação certa. Cuidado com sua boca frouxa. Se o inimigo pegasse seu lançador de feitiços, o que você faria, hein? Eu não me preocuparia tanto, disse Lagarto sacerdote. Sacerdotisa, com medo de que o xamã olhasse para ela em busca de apoio, disse evasivamente. Segurança em primeiro lugar, lembrem-se disso. Ela esteve em combate corpo a corpo com goblins, novamente, mas era algo que evitaria se fosse possível. Agora mais do que nunca. Nunca tinha usado cota de malha antes de se tornar uma aventureira, mas de repente, se sentiu tão sozinha sem ela. Sozinha? Não está ansiosa? Sacerdotisa piscou com a realização. Havia sido elogiada por ela, salva por ela, tinha estado com ela a cada momento. A havia consertado tantas vezes que provavelmente teria sido mais barato simplesmente comprar um novo conjunto. Entendo, de alguma forma, começou a fazer sentido para ela, já que ele tinha ficado com aquele capacete por tanto tempo. Algum problema? Nada. Não é nada, disse a matador de goblins e então respirou fundo. Então sacerdotisa fechou os olhos, agarrou seu cajado e fez uma breve prece à Mãe Terra pelo repouso das almas dos mortos. Não teve tempo na estrada, então incluiu os cavaleiros daqueles lobos em sua esperança sincera por uma vida após a morte abençoada. A questão da vida neste mundo é uma coisa, mas da morte, todos são iguais. Ela orou, também, pela segurança da princesa que havia fugido com sua cota de malha. Acreditava, ou pelo menos queria, que a cota de malha manteria aquela garota segura. Já terminou? Sim, estou pronta a qualquer momento. Tudo bem. Sacerdotisa pegou o gancho novamente e matador de goblins o alojou na muralha, deixando a corda pendurada para baixo. Como se fosse uma deixa, Lagarto sacerdote pegou a não xamã nas costas e Alta Elfa Arqueira colocou uma nova flecha em seu arco. Tudo que restou, com alguma variação na ordem, foi uma repetição da subida anterior, agora na descida. Assim que teve certeza de que os dois primeiros haviam descido com segurança, Matador de Goblins foi em seguida. Desceu, controlando sua velocidade, plantando os pés na muralha. Uma vez no chão, olhou para cima e acenou. Você vai ficar bem? Pode fazer isso? Farei o meu melhor, disse sacerdotisa, tentando levar a sério o incentivo de Alta Elfa Arqueira. Ela agarrou a corda com incerteza. Se caísse, a não xamã iria pegá-la com um feitiço, então não havia perigo, mas, ainda assim... Ergue! A viagem de sacerdotisa pela corda foi tão pateticamente hesitante que ela se encolheu ao pensar nisso. Hesitante ou não, alcançou o chão e então a Alta Elfa Arqueira deslizou facilmente pela corda. É como você disse, escamoso. Do que estão falando? Como eu queria! Sacerdotisa estava tão fascinada com tantas coisas. Os modos refinados de garota da guilda. A feminilidade de bruxa. A maturidade de donzela da espada. Como eu queria ser como elas. Por mais experiência que tivesse ganho, ainda não era refinada, ainda era jovem, ainda era fraca. Os últimos dias realmente abriram seus olhos para esse fato.
Se ela tivesse mantido suas coisas mais perto, sim. Se não tivesse deixado sua cota de malha ser roubada, nada disso teria acontecido, certo? Talvez isso esteja me dando muito crédito. Nem deuses nem pessoas poderiam influenciar o lançamento dos dados, muito menos voltar no tempo para mudar um lançamento feito. Simplesmente pensar nisso era absurdo. Mas, bem, talvez fosse a ausência da cota de malha que a fez se sentir tão nua. E aquela sensação de nudez, aquele terror como se tudo tivesse sido arrancado, era exatamente como naquela primeira caverna. Sacerdotisa respirou fundo e soltou o ar novamente. A única resposta a pensamentos como esses era a ação. Estou pronta. É mesmo? Sim. Matador de goblins acenou com a cabeça e sacerdotisa confrontou o buraco aberto diante dela. Já tinha sido uma porta de ferro maciça. Os soldados deviam protegê-la. Não estavam mais em lugar nenhum para serem vistos. A porta estava suja de sangue e sujeira, o portal antes inexpugnável agora ligeiramente entreaberto. O ar que vinha de dentro estava frio, trazendo um fedor de podridão que formigava o nariz. Então vamos adotar nossa formação usual, disse Lagarto Sacerdote, acenando com suas presas, garras e cauda. Parece que é hora do anão empunhar seu machado, disse Anão Xamã, puxando sua própria arma e guardando-a no cinto. Alta Elfa Arqueira encaixou sua flecha com um pouco mais de força e Sacerdotisa também reforçou seu controle sobre seu cajado. E na cabeça da formação estava Matador de Goblins. O capacete de aparência barata, a armadura de couro suja, o pequeno escudo redondo amarrado a um braço e em sua mão direita uma espada de comprimento estranho. Vamos lá. Por ordem dele, os aventureiros partiram. Parando para pensar nisso, esta é sua primeira exploração de calabouço? Sim, e é o calabouço dos mortos. Realmente tenho a pior sorte com as primeiras vezes. Sacerdotisa poderia ter chorado. Matador de goblins segurava uma tocha na mão esquerda para afastar a escuridão, avançando para o espaço vazio e insondável. Estavam em um corredor de pedra. A arquitetura era precisa e medida, como se construída com malícia e premeditação. Sacerdotisa tinha estado em inúmeras cavernas, algumas ruínas, esgotos e uma fortaleza, mas um calabouço era diferente de tudo. A pouca iluminação da tocha poderia mostrar a eles apenas uma curta distância à frente, depois da qual a escuridão reinava. Este não era um lugar para morar, ou mesmo para travar uma batalha. Existia apenas para prender e matar aqueles que entravam. Bem, suponho que se você conseguir sair daqui, não encontrará outro calabouço que lhe causará qualquer problema. Esta também é a nossa primeira experiência com tal coisa. Estamos no mesmo, barco, como você diz. Brincando, mas nunca baixando a guarda, o grupo continuou silenciosamente pelos corredores. Sim, silenciosamente. Embora os goblins certamente estivessem se escondendo em algum lugar, não havia nada da rouquidão de uma caverna cheia deles. E, no entanto, não havia como confundir a sensação de que se os aventureiros deixassem sua atenção vagar por um instante, um goblin poderia aparecer de repente na frente deles. Definitivamente não conseguiam relaxar e isso deixava claro por que descansar em um calabouço serviria de pouco para restaurar suas energias. Não é de se surpreender que as competições de exploração de calabouços tenham desaparecido entre os aventureiros que queriam competir uns com os outros. Mesmo com o Lorde dos Demônios fora do lugar, não parecia um local que as pessoas deveriam visitar, muito menos passar muito tempo. Como devemos proceder? Perguntou o Matador de Goblins, ao que Lagarto Sacerdote respondeu pegando o mapa. Minha preferência pessoal seria investigar e limpar cada andar individualmente, mas... sem chance. Alta Elfa Arqueira estava olhando para Lagarto Sacerdote, ele a ignorou. Há um elevador aqui que nos proporcionará acesso direto ao quarto nível, e acho que essa pode ser a decisão mais sensata. Vou deixar você nos dizer aonde ir, então. Muito bem. Primeiro, para o norte. O grupo começou avançando com cuidado e segurança. Este era um calabouço, um do qual os monstros já haviam sido eliminados. Apesar do cheiro indelével e persistente de morte daqueles aventureiros e demônios que estiveram uma vez ali, nada permanecia nos primeiros andares.
Ou, ao menos, nada deveria estar aqui. A um movimento das orelhas de Altael Farqueira, matador de goblins parou. Isso foi tudo de que precisou. A tensão correu entre os aventureiros, todos se entreolharam e acenaram com a cabeça. As paredes do calabouço eram de pedra sólida. Por mais sombrio que fosse, os esconderijos em potencial eram limitados às salas secretas ou aos cantos do labirinto. Era uma questão simples, então, prever o que os goblins iriam pensar. Grob. GBB. Borodigba. Um ataque pela frente. Era a melhor maneira de usar em sua maior força, seus números. Chegaram dobrando a curva à frente. Os goblins tinham uma grande variedade de armas em suas mãos e sua pele estava marcada com o estranho emblema. Apareceram em ondas sem formação evidente, confiando apenas na convicção egoísta de que seriam seus inimigos, e não eles, que seriam atacados. Ah, venham, venham! Darei a cada um de vocês sua recompensa eterna. Acho que vamos precisar de feitiços antes que isso acabe. HMPH, acho que agora uma adaga seria realmente mais útil do que flechas. 3 pessoas, 3 opiniões. O corajoso, o analítico e uma pouco exasperada. Lagarto sacerdote e anão xamã saíram na frente, protegendo Altael Farqueira e sacerdotisa atrás deles. O corredor do calabouço era largo o suficiente para 3 aventureiros se movendo lado a lado. 3 na frente e 2 atrás. Matador de goblins olhou para seus amigos, ainda demorou um momento para pensar neles dessa forma, e disse: Vamos. Certo. Sacerdotisa, prestando muita atenção aos passos se aproximando, franziu a testa, mas ainda assim assentiu com firmeza. Os aventureiros se tornaram como um navio cortando o mar de peles verdes que os atacavam. GBBRB. Gorg Gorgorgorgor. Entrando. Aqui. Pedras e flechas, munições improvisadas de todos os tipos começaram a chover, mas Matador de Goblins as bloqueou com seu escudo. Lagarto sacerdote, protegido por suas escamas, uivou e desviou tudo que passou por Matador de Goblins. Erg! Sabia que deveria ter pego aquele elmo do meu tio! Exclamou o anão xamã, balançando seu machado de um lado para o outro. Distância em 5 pés, 4, 3. Escamoso. Eis a lâmina dos homens lagarto. Lagarto sacerdote uivou e pulou nos atacantes. Suas garras, presas e cauda, as armas tradicionais de seu povo, açoitaram os goblins. Goborg. Goorb. Geysers de sangue, vísceras, pedaços de carne e gritos de morte de repente estavam por toda a parte. 2 goblins foram despedaçados como trapos velhos. O poder de lagarto sacerdote parecia além do que deveria ser possível em um combate desarmado, mas independentemente disso, este não era de forma alguma o fim. Gorob. 3, 4. Matador de goblins balançou sua arma com precisão absoluta, rechaçando ataques da direita e da esquerda. Recebendo um golpe com seu escudo, esfaqueado com sua espada. Ele cortou a garganta e chutou o corpo contra os inimigos atrás dele para bloquear seus movimentos. Ele levou o ímpeto do movimento diretamente para a garganta com sua espada, em seguida, quebrou um crânio, mais 2 goblins mortos. Matador de goblins avançou, agarrando uma clava deixada por um dos monstros mortos. Eu odeio atirar de tão perto. Um monstro que passou por Matador de Goblins estava se aproximando de Altael Farqueira, onde foi recebido por uma chuva de flechas. A elfa e a garota humana atrás pareciam presas fáceis para ele, e avançou com um sorriso no rosto. Aquele sorriso foi atravessado por uma flecha, o Goblin caiu para trás com o projétil alojado em sua caixa craniana. Altael Farqueira chutou o corpo para longe com suas pernas longas e finas, preparou outra flecha e soltou-a no próximo inimigo. Ela deu um tiro élfico a queima-roupa, o impacto por si só foi suficiente para jogar o Goblin para trás. Não vou ter flechas suficientes. Onde estamos indo? Vamos além desta curva, então através de uma porta. As outras passagens levam às câmaras mortuárias, que podemos ignorar. Assim que passarmos pela porta, viraremos à esquerda.
Assim que gritou as instruções, Lagarto Sacerdote enfiou suas presas no ombro de um Goblin e o sacudiu. Ezarilher! Gorog! O monstro foi jogado contra as paredes, usado para empurrar seus companheiros para trás e, finalmente, arremessado contra o chão. Sangue jorrou do corpo do Goblin despedaçado, sacerdotisa involuntariamente desviou o olhar. Esta não foi a primeira vez, entretanto, que experimentou a carnificina da batalha. Ela segurou seu cajado com força com as duas mãos, olhando fixamente para a passagem enquanto dizia com uma voz firme: Vamos ficar de olho atrás. Goblins podem sair das câmaras mortuárias. Soa bem. Mas não enlouqueça aí atrás. Gritou o anão xamã, ajustando o controle de sua arma. Exatamente como esperávamos. Os guardas neste calabouço nunca tinham saído. No exército do Lorde Demônio, aqueles que guardavam os lugares importantes e aqueles que patrulhavam os corredores eram separados. Agora, porém, os únicos que permaneceram foram goblins tolos. Gogorob! Giob! Gobogorob! Chegaram saltando para fora das salas laterais, quebrando as portas com gritos horríveis. Isso, entretanto, era algo que ela sabia desde sua primeira aventura. A sacerdotisa balançou seu cajado tão forte quanto podia, parando os goblins que se aproximavam. Ela não era forte o suficiente para fazer mais do que bloqueá-los por um momento, algo que sabia bem. Derrotar goblins não era seu papel. Apenas tinha que fazer o que pudesse para apoiar a estratégia. Toma essa! Gorro! Um goblin fez uma pausa quando recebeu uma pancada do cajado de sacerdotisa no nariz, então morreu quando recebeu uma pancada do machado de anão xamã no crânio. Seu cérebro se espalhou pelo chão, sua cabeça se abriu como uma fruta madura demais. Não há necessidade de você correr mais riscos do que deveria. Certo. Obrigada. Sacerdotisa lutou para fazer tudo o que podia, o suor escorrendo pelo rosto. Matador de goblins enviaria os goblins em uma direção e Lagarto Sacerdote iria separá-los, ou Alta Elfa Arqueira iria atirar neles. Aqueles que chegavam pelos lados ou por trás eram encurralados por sacerdotisa e depois eliminados por anão xamã. O grupo voou pela porta e se viu em uma encruzilhada. Formaram um círculo e avançaram. Agora em formação, embora se recusando a usar feitiços, os ataques dos aventureiros se tornaram ainda mais opressores, mas os goblins se sentiram ameaçados? Céus, não. Eram criaturas simples, estavam ganhando pela força dos números. Eles, cada goblin pensava individualmente, não morreriam. E assim ganhariam. Podiam ter olhado de soslaio para a morte de seus companheiros, mas pisaram em seus corpos da mesma forma para continuar o ataque. Atacaram com toda a força de sua luxúria, seu desejo de dilacerar os aventureiros, membro por membro, e fazer o que quisessem com as garotas. Gobog! O foco dos goblins mudou da primeira fila para a parte de trás, talvez vendo que estava mais vulnerável. As lâminas de lanças e adagas brilharam na fosforescência do calabouço, atacando a cada abertura. As pontas estavam manchadas com um líquido preto, sacerdotisa ficou rígida quando viu. Cuidado! Anão xamã agarrou seu ombro e puxou-a bem a tempo, em seguida, avançou para trocar golpes. Ele lançou um golpe corporal no goblin com toda a força de seu pequeno corpo denso. O monstro gritou e cambaleou para trás e então chegou o machado. Anão xamã lutou como se estivesse derrubando árvores, carecia do refinamento de um guerreiro especializado, mas tinha todo o poder de um anão. Dê desculpe. Sacerdotisa balançou a cabeça e gritou. Eles estão usando veneno. Não importa se não me arranharem. Gritou o anão xamã de volta. Mas, deuses, corta a barba. Eles não têm fim. Sim. Matador de goblins esmagou a cabeça de um goblin com um porrete. Em seguida, saltou sobre o monstro morto e enfiou a tocha na face de outro. Gogorog! Um grito abafado e uma contração muscular. Contudo a criatura não estava morta, Matador de goblins a golpeou com a clava. Ele abriu o caminho através da horda com sua clava e sua tocha, ritmicamente, como se batesse um tambor.
Quando a clava finalmente quebrou depois de esmagar os crânios de sabe-se lá quantos goblins, jogou-a de lado e disse brevemente: 11. Você disse à esquerda, correto? De fato. Lagarto sacerdote uivou, vá para a porta interna. Assuma a liderança. O que você está planejando fazer desta vez? Disparou Altaelfo Arqueira, estalando a língua quando viu que lhe restavam poucas flechas. Matador de Goblins puxou uma pequena garrafa de sua bolsa de itens. Não será água, veneno ou explosão. Assim que falou, lançou a tocha e a garrafa em um goblin na frente deles. Gigorou Gobog. Encharcada com gasolina, seguida imediatamente por uma fonte de fogo, a criatura pegou fogo. Matador de Goblins a chutou impiedosamente. 12. Agora, vá. Como quiser. Os aventureiros se moveram rapidamente. Lagarto sacerdote saltou sobre as chamas, através da abertura que Matador de Goblins havia feito e seguiu em frente. Com os goblins atrás deles, a uma distância segura, Anão Xamã apareceu correndo. Incêndio? Precisamos ir por ali. Se virou para a sacerdotisa. Você consegue pular? Vou fazer isso, bem, agora. Sacerdotisa abraçou seu cajado e fechou os olhos, em seguida, atirou-se por cima das chamas. Altaelfo Arqueira prendeu seu arco nas costas e saltou agilmente, chutando a parede e se acomodando no chão. A porta está bem à nossa frente. Estamos todos aqui, Orkoug. Certo. Altaelfo Arqueira forneceu cobertura do fogo enquanto o matador de goblins vasculhava sua bolsa novamente. Desta vez, apareceu com um pergaminho. Gbor. Gobog Gobog. Matador de Goblins, senhor. Rápido. Atrás de Matador de Goblins, que enfrentava uma onda de goblins, sacerdotisa mal conseguia falar. Ele acenou com a cabeça em reconhecimento, empurrando os monstros com o pergaminho enquanto recuava. Arrombem a porta. Você quem manda? Gritou o Anão Xamã, seguido por um estrondo ao bater na porta com o ombro. Matador de Goblins saltou para trás, sobre os cadáveres de goblins em chamas. Ao fazer isso, notou uma velha placa pendurada de um lado. Parecia haver algum tipo de aviso escrito nela. Agora dificilmente estaria legível, mas... Ignorando o de Altaelfo Arqueira atrás dele, Matador de Goblins desamarrou o pergaminho. Ggrob? G-O-R. Goog. A princípio mal fez sentido para os goblins. Um vento começou a soprar na masmorra. Só vento? O quê? Ele está tentando nos assustar? Os goblins se divertiram bastante, até que se viram flutuando no ar. Ek! Passem pela porta, rápido, ou vocês serão sugados. Disse Matador de Goblins rispidamente para a sacerdotisa, que estava tentando segurar sua mitra na cabeça. Um instante depois, um vento forte soprou. O pergaminho que ele jogou produziu um vazio chamuscado por chamas sobrenaturais. Gorog. Gob. Gorogob. O redemoinho, soprando para longe o fétido ar subterrâneo, uivou como uma besta. Um goblin, depois dois. Tentaram desesperadamente se manter firmes, cravando os dedos dos pés e das mãos nas paredes e no chão, mas não adiantou. Os goblins à frente tentaram recuar, mas encontraram seus camaradas empurrando-os por trás. Gob! Boborogog! Por fim, os goblins foram dominados pelos espíritos do vento loucamente dançantes e arrastados para o vazio. Os aventureiros seguiram em frente com o acompanhamento dos gritos dos goblins, até que Matador de Goblins fechou a porta. Apenas o som da porta fechando parecia mais alto do que o rugido do vento. Oh, que foi isso? Exigiu saber Altaelfo Arqueira, ofegante, enquanto corriam pela escuridão. Era um portal, respondeu o Matador de Goblins, igualmente do escuro. Conectado a um lugar alto. Um lugar alto? Perguntou Altaelfo Arqueira sombriamente. Não que ele usando pergaminhos quase ao acaso seja novidade. O céu, disse ele. Ouvi dizer que os espíritos do vento voam em direção a lugares onde há menos parceiros de dança. Ele não queria usar um item como aquele naquele momento, mas não teve escolha.
Queria experimentar em goblins em algum momento. Foi a oportunidade perfeita. Então, o que está dizendo é que, em algum lugar do mundo, neste momento, está chovendo goblins. Alta Elfa Arqueira soltou um suspiro. Se houvesse um céu, poderia ter olhado para ele. Ah, para. Tudo bem. Acho que é melhor do que uma inundação. Entendo. E não é como se eu realmente pudesse reclamar. Ela parecia querer dizer que estava menos irritada com ele do que simplesmente resignada. O pequeno abano de suas orelhas certamente deve ter sido por causa de uma última rajada de vento que passou. Cara, com certeza está escuro aqui. Nem eu consigo ver e sou uma elfa. Os aventureiros haviam fugido do redemoinho pela porta e agora estavam na escuridão total. Podiam adivinhar que a largura do corredor e a altura do teto provavelmente não haviam mudado muito, mas, ainda assim, não existia sinal de luz. Sacerdotisa golpeou uma pederneira, tentando impacientemente acender uma tocha ou uma lanterna, mas tudo o que conseguiu foram algumas faíscas. Quando finalmente desistiu, o suspiro que soltou soou excessivamente alto. Acho que não podemos usar fogo. Parece que este lugar é o que chamamos de território das trevas, ou da restrição, disse Lagarto Sacerdote calmamente. Com sua visão de calor, ele os guiou. Contanto que pudessem ouvir a raspagem ao lado, sabiam que sua mão escamosa estava tateando ao longo da parede. Pelo que vi no mapa antes de toda a diversão começar, tenho quase certeza de que o elevador está à frente. Bem, espero que você tenha mais certeza do que quase, disse a Anão Xamã. Acho que nem mesmo os goblins nos seguiriam aqui. Ele soltou uma expressão murmurada de aborrecimento e pôde ser ouvido se sentando pesadamente. Em seguida, soou o barulho de uma rolha saindo de uma garrafa e, depois, um glug-glug. Sim, havia goblins a apenas uma portinha de distância deles, mas todo o grupo concordou tacitamente com uma pequena pausa. Sinto muito. Acho que não ajudei muito. Sacerdotisa parecia abatida quando se sentou, em seu pequeno traseiro. Ela se doou completamente na luta, mas tudo o que realmente fez foi girar seu cajado. Não podia usar seus milagres, porque os estava guardando. A Anão Xamã teve que resgatá-la de ser esfaqueada com uma lâmina envenenada, e agora não conseguia nem mesmo acender uma chama. Essas coisas não eram culpa dela, mas isso não a impedia de se sentir deprimida. Ela sentiu uma mão áspera bater em seu ombro. Ah, não se preocupe com isso, moça. Quando a última fileira precisa recorrer às suas armas, é um claro sinal de que estamos em apuros. O anão riu. É o corta-barba que deveria estar se sentindo mal com isso. De fato. Empunhar sua arma a serviço da destruição de seus inimigos não é a função de uma clériga. Lagarto Sacerdote retomou a discussão, parecendo tão sério que Sacerdotisa não pôde deixar de rir. Isso parecia ser o suficiente para cessar a tensão. Certo, disse ela, soando um pouco mais alegre. Será que segurá-los pode ser considerado uma função? Sim, respondeu o matador de goblins. Sempre haverá algo para você fazer. Todos se sentiam confiantes de que ele devia estar dando o seu aceno deliberado de costume, apesar de ter ficado invisível pela escuridão. E acho que isso não muda o fato de não podermos ver sua expressão. Então Sacerdotisa acenou de volta, sentindo-se um pouco relaxada. Certo. Quando chegar a hora, farei minha parte. E então ela sorriu de orelha a orelha, embora ninguém pudesse ver. Matador de goblins esperou por alguns momentos, deixando todos recuperarem o fôlego e, quando julgou que estavam prontos, disse: Vamos. Os aventureiros se entreolharam no escuro, assentiram, entraram em formação e partiram. Eles trabalharam seu caminho tateando, ignorando outras portas que encontraram, cada vez mais fundo no calabouço. Por fim, do outro lado de toda a escuridão, viram uma luz fraca. Ela iluminava uma coluna de letras, de A a D, visíveis através de duas portas abertas. Era o elevador. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus.
E até o próximo capítulo.